Mas, galera, nós temos uma contratação espetacular e bombástica também agora em relação a isso, que é muito, muito maravilhosa, que é a contratação. O Flamengo não tira o pé, o Flamengo quer e insiste na contratação do Marcos Antônio. E de novo me tornarei repetitivo para apontar o posicionamento do São Paulo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O Flamengo não tira o pé, o Flamengo quer e insiste na contratação do Marcos Antônio. E de novo me tornarei repetitivo para apontar o posicionamento do São Paulo. Bora lá! Informação que o Vene Casagrande trouxe na noite dessa sexta-feira dá conta de que ontem, na sexta-feira, a diretoria do Flamengo fez um contato oficial ao São Paulo, afirmando que quer a contratação do Marcos Antônio. Queremos ele, vamos em busca, estamos preparando uma oferta. E aí, na informação do Vene Casagrande, o São Paulo teria falado, meu amigão, não tem papo aqui por Marcos Antônio, queremos a permanência dele aqui dentro do São Paulo. E aí, o Vene Casagrande afirma que eles estão, o Flamengo está otimista pelo acordo que tem com o jogador, por contar com o jogador e tudo mais. E aí eu vou trazer mais detalhes sobre essa situação e respeitando a apuração do Vene, porque, baita jornalista, e o lado do Flamengo traz exatamente isso que o Vene trouxe. Só que é importante a gente trazer outros contextos, e tem até cruzeirenses no meio dessa apuração. Vou te explicar. O Flamengo quer o Marcos Antônio? Sim. A informação que eu, Alexander, tenho, o Flamengo entende que algo em torno de 7, 8, 9 milhões de euros ali no máximo daria para você se chegar no Marcos Antônio, além de assumir ali, quem sabe, ali os vencimentos que o São Paulo tem com a Lazio, mas é uma avaliação do Flamengo, não tem nada no papel, não tem nada, toma essa proposta que eu tenho. Então ainda fica muito especulativo, até do que eu converso com um dirigente importante do Flamengo toda vez que a gente vai falar sobre esse caso, antes era o Alan, agora tá sendo o Marcos Antônio, eu contatei novamente. E a informação foi, não, a gente quer, gosta do atleta, a gente tá de olho nele, o Danilo lá do Botafogo, que surgiu agora, a gente até tá interessado, mas a gente sabe que não é uma espécie de plano B pro Marcos Antônio, quem a gente quer é o Marcos Antônio, e a gente tá otimista. Só que o São Paulo reitera que, Alex, não tem nada, não chegou proposta, a gente nem quer mais o Alan para ser envolvido ali, para bater um pouquinho do valor, e ele só sai por um valor astronômico. Se o Flamengo vier com uma bala, ele vai ser vendido. Agora, se não vier, não vai rolar. E aí eu vou fazer uma seguinte reflexão pra vocês. Imagina o Maciz agora. Ele tá indo muito bem, né? Tá todo mundo elogiando ele. Eu particularmente tenho gostado dessa primeira semana do Maciz como presidente do São Paulo e tudo mais. A torcida também tá gostando das ideias dele, do que ele tem feito até internamente também várias pessoas. E aí me vem uma proposta de 8 milhões de euros do Flamengo e ele vende. É bala no Maciz, meu irmão. Todo mundo vai pra cima do cara. É óbvio que ele não vai fazer isso. Ele, diferentemente de outros, ele tem discernimento. Ele não vai fazer isso. Então o Flamengo só vai contratar o Marcos Antônio por um valor que a gente fale. Meu amigão, não deu. Não dá pra segurar e é fogo também, né? Nessa situação financeira que nós está aqui, meu irmão. Não, é até embrulho pra presente bonitinho, então o Marcos Antônio. Então é mais ou menos esse cenário. E o que tem a ver o Cruzeiro com isso? Cruzeiro, né, que foi envolvido nas transações com o Caio Jorge. Eu até contatei um colega mineiro pra ele contar um pouquinho como é que foi esse assédio do Flamengo e tudo. E aí ele tá falando, cara, do que eu tô falando, do que eu tô vendo e do que você tá me falando do Marcos Antônio, é a mesma história do Caio Jorge. O Flamengo falava que tinha um acordo com o jogador, só que o acordo não é um acordo do cara, beleza, tô acordado com você e vou forçar. Não é o Alisson que fez, por exemplo. O acordo que o Flamengo tem com o Marcos Antônio é tipo, vou dobrar seu salário, você topa? Topo. Você quer vir pra cá? Beleza, acho que seria legal, mas conversa com o São Paulo antes. Se o São Paulo não quiser negociar, eu fico. Se não, vambora, vocês podem negociar lá com o São Paulo. Isso não é um acordo de fato, é só tipo, vai falar com o São Paulo antes de falar comigo. Então é mais ou menos esse cenário. Então, reitero, tá? Acredito eu, pelo que eu converso com o pessoal de São Paulo, obviamente que eu não coloco minha mão no fogo por ninguém, mas do que eu converso com o São Paulo, o Marcos Antônio só sairia, meu irmão, por uma bala que todo mundo falasse. Tá bem. A mesma coisa aconteceu com o Alisson. O Alisson, na visão do São Paulo, a negociação com o Alisson foi uma boa. Pelos valores envolvidos, por ser um jogador de 32 anos e tal. Então seria uma postura mais ou menos essa. Tá todo mundo acreditando que o Corinthians foi lesado e o São Paulo se saiu bem na negociação. E é assim que o São Paulo quer sair também com o Flamengo. Se for uma bala ali, por exemplo, uns 20, 25 milhões de euros, será que dá pra vender o Marcos Antônio? Até eu falar, 20 milhões de euros? Meu amigo. Um beijo, Marcos Antônio. Joga demais. Queria que você ficasse, mas por 20 milhões de euros, meu irmão, pode levar. Qualquer jogador. Então é mais ou menos esse cenário que eu acredito que vai acontecer se acontecer essa negociação com o Flamengo. No fim das contas, eu acho que ele fica. E aí vai acabar essa historinha de Flamengo. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Demorou? O que você acha disso tudo? Deixa aí sua opinião nos comentários, tá? E a rescisão com o Oscar, temos uma novidade. O São Paulo tinha a totalidade de pagar ao Oscar em termos de luvas, comissionamentos, 7 milhões. Só que há um acordo, há um entendimento que o São Paulo teria que pagar 1,5 milhão só, porque são valores referentes ao que ficou para trás. Então, por exemplo, como o São Paulo alega, por que eu vou pagar
luvas de comissionamento de uma transação de 2026 e 2027, sendo que você não vai estar aqui, meu irmão. Então não faz sentido eu pagar luvas por você ter assinado o contrato de 3 anos, sendo que você ficou um. O São Paulo foi batendo nessa tecla, e aí por isso que o Maciço contestou os valores. Aí hoje as partes já há um encaminhamento, uma situação assim, negociando para esse valor ficar entre 1,5 milhão por ali, ou até menos. Então o São Paulo está trazendo detalhes, está apurando, conversando, negociando para ver se é importante o São Paulo tentar baixar essa questão e um parcelamento, né? A gente sabe como é o parcelamento do São Paulo. Só que aí um ponto importante, uma atualização importante e legal, é que o Oscar não tá recebendo salário, tá? Porque muita gente vai estar falando e brincando, né? Ó, deu lá o dia 5 de janeiro, recebeu, meu irmão. Dia 20, virou o dia, vai receber o vale, Oscar. Daqui a pouco, se virar dia 5 mês em dia, vai receber salário de fevereiro também, não. Foram interrompidas, tá? Os pagamentos do Oscar, a partir de dezembro, foram interrompidos. Então, por mais que ele ainda não tenha assinado a rescisão contratual com o Tricolor Paulista, ele já não está mais recebendo o salário, está fora da folha salarial do Tricolor Paulista. Então, é bom a gente se atentar a esse ponto, e aí a economia do Oscar na folha salarial a gente sabe que é gigantesca. O São Paulo acabou fazendo uma negociação muito forte em relação ao Oscar em termos financeiros, era o maior salário do elenco, ganhava mais que o Lucas, era mais da casa dos 2 milhões, então dá um grande alívio aí na folha salarial. Mas ainda está nesses moldes, ainda estão negociando, mais do que eu tenho de apuração, o São Paulo não deve deixar passar para a próxima semana. Na próxima semana devemos ter um encaminhamento, uma solução, um desfecho em tudo isso aí, um ponto final nessa história aí. E o Oscar, ó, um abraço, Oscar, seja feliz, aproveite sua grana, porque jogar bola com o São Paulo Futebol Clube, minha Nossa Senhora, não deu certo. A sua história é uma das piores histórias que eu já vi de um jogador do São Paulo. Saiu na primeira passagem com rótulo de traíra, volta para tentar reaver essa questão, e aí essa segunda passagem também foi... Eu me iludi, confesso, estou aqui falando como um amante com coração partido, porque eu era alguém que achava e falava, pô, olha a história sendo escrita. O cara saiu como vilão, como traíra e volta anos depois. E aí vai vir, vai conquistar o tetra. Eu achava que o São Paulo ia ser tetra campeão da Libertadores ano passado. Que fase, meus queridos. Mas o que você acha disso tudo? Quero saber a opinião de vocês nos comentários, tá? Daqui a pouco tem escalação. Escalação pro Majestoso já foi, rapaz. Pro Choque Rei. E eu não gostei dessa escalação. Não gostei, não curti, não achei legal, não. Só antes, aqui embaixo na descrição, o link da Wallplay para você assistir o jogo ao vivo através do HBO Max. O que você faz? Você acessa o link aqui embaixo na descrição, assina a HBO Max pelo Wallplay. Você pode assinar todos os streams que você tem aí, por aí, que tem disponível lá, tudo no Wallplay, você assiste tudo por lá. Aí para com essa história de, onde está isso, onde está aqui, onde está aqui. Tudo no Wallplay bonitinho. Menos de R$23, você garante o plano mensal da HBO Max, o melhor. Você ganha 20 conto todo mês no cinema. E não é um mês sim, um mês não, 3 meses, não, assinou e vai ficando aí, até durarem os estoques. Vai ganhar aí R$20 para você gastar no cinema todo mês. Então aproveite que aí no fim das contas, você fazendo as continhas ali, menos de R$3 o HBO Max através da Wallplay. Não perca tempo. Fechou? Antes de eu descascar essa escalação que eu não tô gostando, como é que é a relação de Maciço com o Hernan Crespo? E é muito boa. Rapaz, é muito bom quando a nossa informação ela é corroborada, quando a gente traz a informação e minutos, horas depois, vem a confirmação. Por quê? Fiz um vídeo, né, já começaram, né, querer queimar o Crespo. Vocês gostam de queimar o Crespo, né, mas torcida não vejo problema. Mas já começaram as burburinhos, o Crespo tá sendo queimado, o Crespo tá balançando, o Crespo, o Crespo, não sei o quê. Nada! A relação do Maciço com o Crespo é muito positiva. E o Maciço, eu reiterei, na semana do sábado, né, que ele foi lá pro Super CT, ele deu respaldo e blindagem pro Crespo. O resultado contra a Portuguesa não mudou isso. Mas vocês entendem que não é necessário uma troca no comando técnico neste momento, que existem outros inúmeros problemas à frente do problema ser o técnico. Então, como eu vou cobrar a responsabilidade do técnico, sendo que eu não pago em dia, sendo que eu não trouxe os reforços que ele quer, sendo que eu ainda estou vendo a possibilidade de trazer os reforços que ele quer? E, todo esse caos político que foi o São Paulo nos últimos meses, como é que eu vou chegar e falar, a culpa é o técnico, vamos trazer outro cara? É muito fácil falar do Dorival Júnior lá no Corinthians, mas é a exceção, e o pessoal esquece que não é regra. A regra é Flamengo, Palmeiras. Essa é a regra. Num ano, o Botafogo vai lá com muita grana e conquista. Essa é a regra. O Corinthians foi exceção. Então, é mais ou menos esse cenário. A relação é muito boa do Maciço com o Crespo. Inclusive, o Maciço viu o jogo da Copinha com o Hernan Crespo. E ali batendo papo. E aí, quem você tá gostando? Pô, tem que utilizar mais esses moleque aí, né? Pô, você quer 5 reforços? Vou fazer 2. Você quer o meio? Ponta? Eu fecho isso aí. O resto a gente completa com a base. Bora conversar. Pô, esse moleque é bom e tudo. Então, a relação dos dois, nesse primeiro momento, está sendo muito positiva. E o Maciço vai dar respaldo pro Crespo, pelo menos por enquanto, né? A gente sabe, o Maciço, ele virou dirigente agora, mas é praxe. Na cartilha do dirigente não dá pra confiar que o técnico é agora e vai ficar pra sempre. Não dá. Dirigente a gente sabe como é que é. Mas, pô,
o Assis está dando total respaldo. E até os colegas que estiveram, né, no encontro com o presidente aos jornalistas na sexta no Super CT falaram sobre isso. E o Assis ele falou esta palavra: não acreditem nessas fake news, minha relação com o Crespo é ótima, e ele fica. Olha aí, garoto. Então, vamos fazer o seguinte: você pode ter muito problema, mas o problema não é o técnico também. Vamos criticar o técnico? Com certeza, é o nosso papel. Né? Vocês me criticam como jornalistas, todo mundo é criticado aqui nas suas profissões, faz parte. A palavra criticar às vezes é muito forte, mas ela pode ser produtiva, ela pode ser de uma maneira construtiva, não é mesmo? Então, tecemos críticas. Para mim, o Crespo errou muito nas escolhas contra a Portuguesa, o resultado está na conta dele. Agora, ele sair e ser demitido, aí tem tanta areia para isso acontecer. Então, vamos ter calma neste momento. Beleza? Você é do time fora Crespo ou fica Crespo? Quero saber de você aí nos comentários, tá? Escalação do São Paulo para o choque rei. Eu não gostei, mas vamos falar um pouquinho sobre ela. A provável escalação do São Paulo para pegar o Palmeiras tem Rafael no gol. Aí devemos ter Mike na lateral direita, Arboleda, Sabino deve voltar pro sistema defensivo. E na esquerda, Wendel. Até aí, para mim, não tem nenhum problema. Aí que começam algumas questões, porque eu quero entender encaixes. Porque o Crespo deve mandar para campo Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio, aquele trio que enfrentou o Corinthians no domingo passado. E lá na frente, Luciano, Ferreira e Tapia. E aí é esse ponto que me pega. O Luciano vai ser um camisa 10, o Luciano vai ser um segundo atacante, e o Ferreira só consegue jogar de ponto, o Ferreira como segundo atacante não vira. E como é que vai fazer? Vai ficar penso. O Mike vai ter total liberdade ali para ficar com o corredor direito, e você vai conseguir fazer essa proteção por ali. Então eu quero entender como é que vai ser esse encaixe. Fato é que o Lucas Moura está fora da partida, não será relacionado para esse jogo, mas eu quero entender. Me disseram, mas eu acho difícil disso acontecer, que entrou até o Pablo Maia no time e saiu o Ferreirinha. Mas eu tô em negação. Não é possível que o Cris vá com 4 volantes pro choque rei. Eu me nego a acreditar. Acho até mais plausível 3 zagueiros do que 4 volantes. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A minha escalação. Eu trouxe informação, agora eu falo a minha escalação. Para esse jogo em específico, eu iria com 3 zagueiros de novo. 3 zagueiros, 3 volantes e vambora. 3 zagueiros ali, bota o Alan Franco aí pra jogar. Arboleda, Alan Franco, Sabino, Mike Wendel nas alas. Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, Luciano e Tapia, vambora. Eu colocaria até o Caleri. Tira o Tapia, bota o Caleri, vamos pra cima desses caras aqui hoje. A gente tem que conquistar os 3 pontos. Qual que é o seu palpite para esse confronto? Opa, como é que tá a sua expectativa para esse jogo? Como é que tá a sua expectativa? Deixe o seu palpite aí nos comentários. Tá confiante? Pô, Candançã, gramado de plástico. Confesso-lhe que tem situações que estão querendo me abalar, mas o lado São Paulino sempre falará mais alto. Que Tele Santana esteja por nós hoje. Um abraço pra todo mundo. Mais tarde tem pós-jogo, tá? Não vai ter vídeo às 5 horas, acredito eu. Não faz sentido ter vídeo às 5 horas, né? Não faz sentido. Não vai ter vídeo às 5 horas, mas teremos o nosso pós-jogo a partir das 8h30. Estarei ao vivo aqui pra gente bater um papo sobre São Paulo Futebol Clube. E a galera da Rádio Fute Mais vai estar ao vivo desde as 2 horas da tarde pra trazer toda a repercussão, todo esse pré-jogo aí pra essa partida. Fechou? O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Hoje eu tô aqui em outro cômodo, né? A gente vai testando aqui os cômodos até nosso estúdio. O nosso estúdio vai demorar, acho que 1 mês e meio para ser montado, hein? Mas vai ficar bonito. Vai ficar bonito, vocês não perdem por esperar. Um abraço, tchau. Daqui a pouco tem escalação pro Majestoso já foi, rapaz. Pro Choque Rei. E eu não gostei dessa escalação. Não gostei, não curti, não achei legal não. Só antes, aqui embaixo na descrição, o link da Wallplay para você assistir o jogo ao vivo através do HBO Max. O que você faz? Você acessa o link aqui embaixo na descrição, assina a HBO Max pelo Wallplay. Você pode assinar todos os streams que você tem aí por aí, que tem disponível lá, tudo no Wallplay, você assiste tudo por lá. Repara que essa história de onde está isso, onde está aqui, onde está aqui, tudo no Wallplay bonitinho. Menos de R$23, você garante o plano mensal da HBO Max, o melhor. Você ganha 20 conto todo mês no cinema. E não é um mês sim, um mês não, 3 meses, não, assinou e vai ficando aí, até durarem os estoques. Vai ganhar aí R$20 para você gastar no cinema todo mês. Então aproveite que aí no fim das contas, você fazendo as continhas ali, menos de R$3 o HBO Max através da Wallplay. Não perca tempo. Fechou? Antes de eu descascar essa escalação que eu não tô gostando, como é que é a relação de Assis com o Hernan Crespo? E é muito boa. Rapaz, é muito bom quando a nossa informação ela é corroborada, quando a gente traz a informação e minutos, horas depois, vem a confirmação. Por quê? Fiz um vídeo, né? Já começaram, né? Querer queimar o Crespo. Vocês gostam de queimar o Crespo, né? Mas torcida não vejo problema. Mas já começaram as burburinhos. Ai, o Crespo tá sendo queimado, o Crespo tá balançando, o Crespo, o Crespo, não sei o quê. Nada!
A relação do Massis com o Crespo é muito positiva. E o Massis, eu reiterei, na semana do sábado, né, que ele foi lá pro Super CT, ele deu respaldo e blindagem pro Crespo. O resultado... Nós abrimos o bloco de esportes contando os bastidores do São Paulo com o novo presidente, Henri Massis. Ludmila Candal, nossa âncora de esportes, esteve hoje lá no centro de treinamento do clube e traz agora as informações desse encontro do clube com seu novo presidente, seu novo dirigente. Lud, boa noite. Márcio, ótima noite para você, a todos que acompanham o CNN Prime Time. Hoje ele teve uma conversa franca ali, o Henri Massis, o novo presidente do São Paulo, com jornalistas, pessoas que cobrem o clube, quem estava também cobrindo o impeachment na última sexta-feira, o impeachment de Júlio Casares. Ele aproveitou esse encontro, né, para poder tratar de temas atuais do clube e esclarecer alguns pontos. O novo presidente afirmou, começou falando ali da dívida do São Paulo, que chega a 900 milhões de reais. E ele disse que uma prioridade imediata ali para a gestão é tentar ajustar os salários atrasados e também parcelar dívidas antigas. Então, a questão financeira do clube é uma das prioridades para o Henri Massis. A gente está vendo imagens dele por aí. No campo administrativo, o presidente admitiu dificuldades recentes na manutenção e também, né, na tentativa de renovar contratos de patrocínio. Mas ele garantiu que a situação já está sendo contornada e garantiu também que Eduardo Toni segue como diretor de marketing do clube, porque algumas pessoas ligadas a Júlio Casares foram demitidas ou deixaram o clube nos últimos dias, mas ele garantiu a permanência do Eduardo Toni. Massis também disse que conversou com o técnico Hernan Crespo ontem, elogiou muito o trabalho do treinador, tem respaldo de Henri Massis, então ele continua no cargo. Massis disse que ele é muito dedicado e conhecedor do clube também, apesar dos resultados em campo. No futebol, uma notícia importante também. Muricy Ramalho confirmou a saída no cargo de coordenador e deve ir ao CT para poder se despedir do pessoal lá. E o São Paulo já avalia nomes no mercado para a função. Uma coisa que a Ri falou hoje, Márcio, e que me chamou muito a atenção, tentei anotar alguns pontos, ele falou que não vai se envolver na política do clube, ele não vai ser candidato no final deste ano, que seria quando acabasse o mandato de Júlio Casares, né, ele como vice-presidente, e ele falou que o São Paulo é um paciente na UTI. Então as coisas no São Paulo não vão bem, ele tem pouco tempo à frente do clube agora e tem muita coisa para arrumar. Acho que ele vai por etapas a partir de agora. Galera, nós temos uma contratação espetacular e bombástica também agora em relação a isso, que é muito, muito maravilhosa, que é a contratação do Rafinha, que vem pro lugar do Muricy. Vocês já vão ouvir em outros lugares, não, ele não tá indo pro lugar do Muricy. O Muricy era coordenador técnico, o Rafinha ele vai ser gerente esportivo. São nomenclaturas. Muricy, ele não tinha cargo no São Paulo. Diego, como assim ele não tinha cargo? Presta atenção, não é que ele não tinha cargo, mas ele tinha um cargo ali, obviamente, que deram algum nome, e isso não importa em bulhufas, em absolutamente nada. O Muricy estava em uma posição no São Paulo que o agradava, né, que ele tinha uma certa expertise em relação à coordenação técnica, mas o Muricy estava no São Paulo não por nenhuma habilidade exclusiva, mas porque ele é um ídolo, porque ele poderia passar alguma instrução para o técnico. Então era tudo muito perdido. Por isso que ficou todas essas ressalvas, todas essas questões em volta do Muricy. Porque ele estava ali como um ídolo, não teve um planejamento, não desenharam um organograma e falaram, vai ter um presidente, vai ter um CEO, vai ter um diretor de futebol, um diretor de marketing, aí nós vamos precisar de um coordenador técnico, precisa ser um cara assim, assim, assado, vamos pegar o Muricy. Isso nunca existiu no São Paulo. Espero que tenha acabado, né, ou pelo menos diminuído, uma verdadeira baderna, uma verdadeira bagunça. Colocaram ele ali porque era Muricy. Então entendam bem a estrutura da coisa. Mas, galera, falando de coisa boa, eu adoro a contratação do Rafinha. Presta atenção, galera, chega aqui um pouquinho em relação a isso. Pode dar muito certo o Rafinha como gerente esportivo, como pode dar muito errado. Eu adoro a contratação. Eu acho que o Rafinha, ele é um cara... Acho não, né? A gente sabe que o Rafinha... Eu acho que ele vai ser muito competente. E a gente sabe que o Rafinha, ele é um cara que ele... conhece muito o futebol, gosta muito do São Paulo
tem esse linguajar. E o que mais me agrada do Rafinha é que eu acho que ele é um cara responsável, eu acho que ele vai assumir responsabilidades. Se o São Paulo tomar uma goleada, um vexame, como aconteceu pra Portuguesa, por exemplo, que foi o último aí, né? O Rafinha, ele vai se incomodar. Eu acho que o Rafinha, ele vai querer dar uma resposta pra gente. Não vai ser aquele sumiço nojento e horroroso que essa antiga diretoria fazia. Eu acho que o Rafinha, ele vai chegar pra nós e vai querer dar uma explicação, ele vai querer dar um norte, ele vai mostrar indignação, ele vai tentar ir para outro caminho. Então, eu particularmente adoro. Para mim, o Rafinha fará história no São Paulo. Um cara que saiu do campo, a gente ali imaginava que ele seria técnico, ele virou comentarista esportivo e agora vira um manager, né? Eu não vou chamar de gerente esportivo porque isso é só nomenclatura. Ele é um manager, ele é um gerente ali do futebol do São Paulo. Acredito eu que irá desempenhar uma função parecida com a do Fabinho Soldado que estava no Corinthians, que também foi bem sucedido. Então, eu particularmente adoro essa contratação do Rafinha nesse momento. Acho que além do Rafinha dizer para que veio, essa contratação vem como um abraço nesse momento que nós precisamos resgatar mais do que nunca o São Paulo Futebol Clube. Galera, Casemiro, é isso mesmo. Casemiro já falou, é oficial, vai deixar o Manchester United e tem grandes possibilidades, grandes probabilidades de vir para o São Paulo. Eu te digo como assim. Galera, eu tô vendo um silêncio do Casemiro parecido com o do Oscar, parecido com o do Lucas quando volta e o do Oscar também. Aquela coisa de nós colocarmos o Oscar... Teve momentos ali da negociação, né, não era nem negociação, porque quando soubemos da negociação, ele logo veio. Nos momentos de sondagem, monitoramento e interesse do São Paulo pelo Oscar, tinha o impossível. Pessoas dando notícia, não vou citar nomes, mas pessoas, jornalistas, setoristas dando notícias erradas, equivocadas de que era impossível o Oscar vir pro São Paulo. E não vai vir, é impossível. Erraram todos, né? Como sempre. Então, eu vejo algo parecido em um suposto silêncio do Casemiro e algo muito, muito bom que dá para nós encararmos com muito otimismo em relação ao Casemiro. Tidico, não dá, os valores do Casemiro são muito altos. Os valores do Casemiro, eu acabei de olhar aqui, tá? Os valores do Casemiro, eles não condizem com a Europa. Eles não condizem com a China. Acabou. Casemiro, pelo que eu estou entendendo, né, infelizmente para ele nunca mais vai conseguir esses valores. Parece que ele ganha 2,5 milhões de reais por semana no Manchester. O salário dele está tão desajustado até para a realidade dos clubes da Europa e até mesmo da China. Ou seja, acabou, ele nunca mais vai conseguir um contrato com valores estratosféricos e astronômicos que ele tem. Então ele sabe disso, e o Casemiro, ele é novo. Então, neste momento, está bebê ainda a ideia, mas o Casemiro já vai poder assinar um pré-contrato, e aí tem uma ideia, um otimismo, um interesse muito forte do São Paulo para trazer o Casemiro agora. E eu vou falar para vocês, eu já falei isso aqui antes, falei no vídeo passado, inclusive. Eu só vejo o Palmeiras entrando nessa briga com o São Paulo, do Casemiro. E eu acho que o Casemiro volta pro São Paulo, viu, galera? Chutando aqui, pra mim o Casemiro, não vamos ver ali, pra ganhar 3 milhões no Flamengo, ele viria, acho que pra ganhar 2 no São Paulo. Pra ganhar 2,5 no Flamengo, acho que ele viria pra ganhar 2 ou 1.800 ou 1,5 no São Paulo. Acho que ele viria assim, porque lá ele tem uma cobrança gigantesca, ele não conhece o clube, tem o Jorginho, tem o Saul, tem o Pulgar e tem muitos outros, né? Então acho que pra ele seria muito mais esperto, um cara que já conquistou tudo, um cara que já tem muita grana. Pra ele, acho que seria muito mais esperto pra ele vir pro São Paulo, principalmente nesse momento, porque no Flamengo ele seria só mais um. Aqui ele vem pra escrever história. Ele volta, ele pode limpar a forma como ele saiu, polêmica, né? Uma forma polêmica como ele saiu, e pode escrever história. Ele pode chegar aqui e ser um dos caras, ele pode chegar
e ir para a prateleira dos ídolos e ser um dos caras que participe do resgate do São Paulo, né? De trazer esse São Paulo de volta. Então eu estou muito esperançoso. As notícias envolvendo as notícias e os caminhos que estão envolvendo, mesmo que bebê ainda, né? Uma ideia bebê, uma história bebê ainda, que estão envolvendo Casemiro e São Paulo, estão me animando cada vez mais dia após dia, mas eu vou atualizando para vocês isso aqui também. Galera, São Paulo já tem acordo com a New Balance até 2032. São Paulo tem um acordo, o contrato não está assinado. O Harry Macias aí, né, o novo presidente, vai retomar o assunto para assinar o contrato daqui um mês. Acredito eu que daqui... Não, isso não é informação, tá, galera? Tá congelado por enquanto, mas eu acredito que seja daqui um mês, 2 meses. Ele quer esperar o turbilhão político que está acontecendo no São Paulo. Então São Paulo tem um acordo, tem um começo de negociação para fechar, para renovar com a New Balance até 2032. E pelo que nós estamos entendendo, provavelmente esse contrato será assinado. Não foi assinado ainda, é um acordo, é um negócio até 2032 entre São Paulo e New Balance. Tá? E aí, galera, nós temos uma excelente notícia. É maravilhoso, é maravilhoso. Você se livra do Alisson e nós temos o Matheus Ferreira. Matheus Ferreira, uma joia da base que o São Paulo contratou, né? São Paulo contratou do Vasco, São Paulo trouxe do Vasco e já tá jogando demais na Copinha volante. Então, pra quê? Né, o Flamengo tá querendo uma nova investida pelo Marcos Antônio e o São Paulo precisa segurar. Esquece esse Alan. São Paulo seria interessante segurar o Marcos Antônio. Esquece esse Alisson. Já mandou esse Alisson embora. E agora tem o Matheus Ferreira. Esse Matheus Ferreira, ele é volantão muito forte. Assim como, né, as posições diferentes, já está ganhando grande destaque na Copinha nesse outro timaço do São Paulo e do Alan Barcelos, né? Tem o TT, tem o Paulinho centroavante, tem o Pedrinho Ferreira, que joga uma barbaridade também, nosso meio atacante. Tem o Matheus Ferreira volantão, menino novo, forte, promissor, que tá aí, pronto pro Crespo usar. Então, não precisa. Tchau, Alisson. Não tragam esse Alan. Não deixem esse Alan entrar na negociação do São Paulo. E vamos ver, né? Tentar segurar esse Marcos Antônio em uma possível nova investida do Flamengo. Porque nós estamos muito bem servidos de alguns jogadores que o São Paulo não precisa fazer uma atrocidade financeira. São Paulo não precisaria fazer uma atrocidade financeira para trazer um volante, sendo que tem esse Matheus Ferreira da base agora pedindo completamente passagem em um momento delicado do São Paulo em que nós precisamos fazer futebol e dá para fazer com o que tem. Mas o São Paulo segue atento ao mercado da bola, avaliando possibilidades para reforçar o elenco de forma pontual na temporada. Um dos nomes que entrou recentemente na mira do São Paulo foi o meio-campista Cauli, atualmente no Bahia. A ideia inicial do tricolor paulista era tentar a contratação do jogador por empréstimo. No entanto, essa possibilidade acabou sendo descartada pelo time da Boa Terra. Segundo informações do jornalista Yuri Santana, o Bahia sinalizou ao São Paulo que aceitaria negociar Cauli apenas com a inclusão de atletas do elenco são paulino. Entre os nomes citados nas conversas estão o meio-campista Marcos Antônio e o goleiro Rafael. Além deles, o volante Pablo Maia também teria sido mencionado como um jogador bem avaliado internamente pelo clube baiano e que poderia entrar na negociação. A pedida, porém, não foi bem recebida pelo São Paulo, que optou por não avançar nas tratativas. A avaliação interna é de que os atletas solicitados são peças fundamentais no elenco. Marcos Antônio é considerado importante no meio-campo, enquanto Rafael é titular absoluto e um dos líderes do elenco, além de ídolo da torcida. E aí, torcedor, você aprovou a decisão do São Paulo em não negociar Marcos Antônio com o Flamengo? Deixe a sua opinião nos comentários.